Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o Evangelho nos faz brilhar, pois na escuridão cada versículo é como uma gota de esperança. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Os nossos pensamentos, quando Deus está longe, eles sempre acabam criando sofrimento, porque nós depositamos expectativas demais em acontecimentos ou em pessoas, e pessoas são imperfeitas. E no meio de toda esta frustração, nós começamos a questionar que tudo poderia ser diferente para que talvez a nossa vida pudesse ser melhor. Mas será que eu não estou querendo viver a vida do outro? Será que eu iria gostar se outro pudesse escolher por mim as coisas que são melhores ou piores para a minha própria vida? Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de pessoa que fica se intrometendo na vida do outro, mesmo que se diga, mas é por uma boa causa, é porque nós te amamos. Nós não temos o direito disso. Eu posso ensinar, eu posso dar o exemplo, mas eu não posso obrigar a pessoa a fazer. Mas por que será que nós começamos a mudar a nossa vida? Por que será que nós começamos a fazer e a agir diferente? Porque quando nós começamos a ler e aprender sobre o Evangelho, porque quando nós começamos a perceber que a palavra de Deus dentro dos nossos pensamentos acabava produzindo em nós sentimentos que nós nunca tínhamos sentido antes, porque nós começamos a perceber que aquela dependência emocional ela já não existia, que aquela fome e aquela compulsão eles passavam, que aquela vontade de beber deixava de existir. Então é como se eu tivesse encontrado exatamente aquilo que eu procurava, não em alguém ou em algum acontecimento, mas dentro de um livro. Antes nós vivíamos nas trevas, na ignorância, porque se eu não consigo interpretar as coisas que eu vejo, eu não consigo entender aquilo que eu vejo. E se eu não entendo, de que serve? Se eu te desse um livro que tivesse escrito numa língua que você não entendesse, de que serviria esse livro? De peso? Talvez você pudesse usar ele para outras coisas, mas o conhecimento, talvez a liberdade, você nunca pudesse saber. Então a Bíblia por si só, o Evangelho do Senhor, ele é como esse livro. Se eu tento ler ele sem fé e sem a presença de Deus, eu acabo não entendendo. Porque tudo ali são parábolas, tudo ali são comparações, tudo aquilo ali está dizendo diversas coisas diferentes. Cada vez que a gente lê a Bíblia e o mesmo versículo em tempos diferentes, nós entendemos coisas diferentes. Então, como é bom saber que Deus sempre tem algo novo para falar por nós. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, os nossos conselhos se tornam ouro, se tornam luz, porque através de cada versículo, através de cada palavra, outras pessoas também conseguem encontrar o caminho. Se a gente vai lá em João 12, versículo 35, a palavra do Senhor ela diz assim: Disse-lhes então Jesus, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Você já se sentiu perdido? Você não sabe o que fazer da sua vida? Você não sabe o valor das coisas que você tem? O tempo todo você se olha no espelho e se sente um nada. Como que a gente pode reconhecer o valor de alguma coisa sem poder ver? E como que eu posso ver sem Jesus, sem a luz? Por mais que você tenha conhecimento, por mais que o mundo e outras pessoas possam olhar e falar, nossa, como ele é bem sucedido,
É uma pessoa que conseguiu formar uma carreira, terminar uma faculdade, como ele realiza coisas boas, né? Um trabalho bom. Mas será que essa pessoa se sente assim? Em uma fotografia, nem sempre nós conseguimos ver o coração das pessoas. E às vezes uma pessoa que está do teu lado, que você admira, que você gostaria de ter a vida dela, que talvez você inveja, essa pessoa ela está destruída, essa pessoa ela está perdida, e essa pessoa ela daria tudo para ter 1% disso que você sente, para ter 1% dessa paz que já está dentro de você, desse caminho que você já conhece. E você nem sabe disso, porque para você, que muitas vezes não tem nada, o valor está nas coisas, mas para aqueles que têm, o valor começa a estar nas pessoas, porque eles procuram naquele meio e não encontram nada, só encontram coisas. Coisas são descartáveis, coisas são bloqueáveis, as coisas elas perdem o interesse. Quantas vezes você não comprou uma roupa, um celular ou alguma coisa e quando chegou você ficou super feliz? Uma moto, um carro, uma bicicleta, seja lá o que for, nossa, que alegria. Passaram-se alguns anos, você tá ali reclamando, esse carro velho, esse celular aqui é antigo, nossa. O tempo ele destrói o valor das coisas. Porém, o tempo, ele renova o valor de tudo aquilo que tem em Deus. Com o tempo, as coisas que o Senhor participa, elas se tornam cada vez melhores. E olha como é interessante o que Jesus diz. Por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Jesus está dizendo que ele vai ter que voltar para Deus. Mas enquanto ele está ali, a luz está com eles. Tá, então a luz não está mais porque Jesus não está conosco? Claro que Jesus está conosco. Jesus deixou o Espírito Santo, o Espírito Consolador, e é através dele que nós conversamos com o Senhor, é através dele que a luz de Cristo pode iluminar os nossos caminhos ou iluminar os nossos pensamentos, clarear. Quantas vezes a gente não fala para outra pessoa, nossa, isso clareou as minhas ideias, clareou, eu consegui entender. Então, se eu entendo aquilo que eu passo, eu já não sofro pelas coisas que acontecem, porque eu entendo a razão. É muito mais fácil quando nós entendemos o porquê as coisas acontecem. Talvez se uma pessoa ela esteja com você por interesse, é muito mais fácil você saber que as coisas que ela faz são baseadas no interesse dela. E talvez você fique ali se cobrando. Ela não está ali por você, ela está ali pelas coisas que você tem. Então, se eu não devo esperar nada porque não tem nada, e aí? Então fica muito melhor quando nós deixamos a nossa dependência emocional, não já buscamos mais aprovação, já pouco importa o título que essa pessoa tem, pode ser a sua mulher, pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, pode ser lá quem for, nós não idolatramos ninguém nessa vida, porque dentro de nós, qualquer uma dessas pessoas comparada ao sentimento que Jesus nos causa e nos produz, não tem comparação. Isso não quer dizer que essas pessoas elas não são importantes, porque elas são, mas elas não substituem a Deus. Elas não vão tirar a minha referência de amor, elas não vão poder estragar a minha felicidade, porque tudo que eu dependo e tudo que eu sinto vem do Senhor. Então a luz de Cristo me permite olhar além daquela velha vida, além daquilo que nós aprendemos. Nós devemos honrar pai e mãe, sim, devemos amar ao próximo, sim, mas primeiramente amaremos ao Senhor sobre todas as coisas, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Sabe por que você entrou em depressão? Porque você esperou demais de quem podia oferecer de menos. Talvez essa pessoa ela também esteja num estado de depressão, ela também esteja sofrendo. Então, se ambos buscassem no Senhor a mesma coisa, a cura estaria para ambos. E quando a gente tira esse peso emocional um do outro, fica muito mais gostoso, fica muito mais saudável.
É muito melhor você sentar com alguém e falar sobre a Bíblia, falar sobre Jesus, do que sentar e ficar acusando as pessoas do que elas poderiam fazer para aliviar a sua dor. Talvez não te falte nada, só falta Deus. E é por isso que você é um eterno insatisfeito ou insatisfeita. Por isso que nunca nada está bom. Se a gente olha, você vê na Bíblia lá, Satanás. Se a gente vai lá na tradução, o que significa Satanás? Advogado de acusação. É aquele que acusa, é aquele que aponta. Então todas as vezes que nós tentamos culpar alguém, apontar alguém e dizer uma razão de qualquer coisa, nós não estamos trabalhando do lado certo, porque é o próprio mal na nossa vida alfinetando, causando discórdia. Então, esse é o primeiro comportamento que você tem que tirar da tua vida. E conforme nós vamos entendendo a magnitude de Jesus, nós vamos entendendo através da luz de Jesus que não tem problema eu colocar a culpa em mim, porque eu chego lá em Jesus e falo, olha Senhor, você me perdoa? Perdoa pelas coisas que eu fiz? Eu te perdoo, vá e não peques mais. Acabou, resolvido. Do que eu colocar a culpa na outra pessoa e ficar contando essa história por anos, como se pudesse resolver o problema. Se falasse sobre o problema, resolvesse o problema, as terapias elas não durariam anos. É tão simples. Quando eu sinto que eu sou perdoado por Deus, quando eu converso, quando a gente ora é instantâneo o milagre. Tudo para, tudo melhora, tudo resolve, tudo faz. Quando que isso volta de novo? Quando eu volto a fazer tudo igual. Mas se eu não conheço o Evangelho, se eu não conheço o pensamento de Jesus, se eu não conheço nada, como que eu posso ter esperança? Então o que acontece quando nós começamos a ler a Bíblia? Pensa que você vive em completa escuridão, você não consegue enxergar nada. É como se você estivesse dentro do teu quarto, com a janela fechada, com a luz apagada, tudo trancado e à noite. Você olha, não encontra luz nenhuma, não encontra nada, 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 nada. Pensa que cada versículo da Bíblia que você lê é como se fosse um pontinho ou uma estrelinha que você pudesse olhar e falar, bom, por aqui existem coisas que são diferentes, apesar de pequenas eu posso reconhecê-las. E nesse ponto todo, o que seria a Bíblia? Seria o teu celular, onde você pode clicar e ligar a lanterna e falar, bom, com esse celular na minha mão e com essa lanterna eu posso ir para diversos lugares olhando o caminho sem tropeçar. Só que tem um ponto também ali. A bateria vai durar até quando? Até quando você continuar obedecendo? Até quando você continuar lendo? Até quando você continuar negando a si mesmo? Até quando Jesus tiver o primeiro lugar da sua vida? Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Não é isso que acontece na nossa vida? Sempre uma nova notícia, sempre uma surpresa, sempre um acontecimento ruim, porque eu não sei para onde eu estou indo. O tempo todo eu estou buscando alguma coisa. Se a sua solução precisa de dinheiro, você não tem uma solução, porque o dinheiro ele sempre acaba. Jesus ele não custa nada. Isso que nós oferecemos todos os dias não custa nada. E não é porque não tenha valor, é porque jamais alguém conseguiria pagar isso que Jesus faz por nós todos os dias. Ele encontra pessoas dispostas a abrirem mão do seu tempo por amor a outras pessoas, para que outras pessoas elas possam encontrar a luz, sem interesse nenhum, sem mérito nenhum, sem nada. Não para que elas sejam lembradas, mas para que Cristo seja sempre lembrado. E quem sabe, daqui a um tempo, todos nós nos encontraremos no céu, no reino de Deus, e poderemos falar, olha, foi graças a você que eu consegui encontrar o caminho e hoje eu estou aqui. E outra pessoa te encontre e fale, foi graças a você que eu consegui encontrar, e eu posso encontrar também a pessoa que me ajudou a guiar e falou, olha, foi graças a você. E no fim, cada vez que a gente vem voltando, a gente vai chegar lá em Jesus e dizer, olha, foi graças a você. Se a gente continua lendo a palavra de Deus lá em Filipenses 2, versículo 13 a 15, a palavra do Senhor ela diz assim, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer
quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Nós somos a luz do mundo, nós somos a diferença, e nós entendemos a primeira coisa: nós estamos vivendo no meio de uma geração corrompida e depravada. E quando as pessoas olham que o Evangelho se manifesta através do nosso comportamento, no meio daquela escuridão toda, começa a acontecer os pequenos pontos. E Deus diz que nós brilhamos como as estrelas. As pessoas, elas conseguem nos reconhecer, porque nós não nos comportamos como elas. Eu não vou sair perseguindo as pessoas pelos que elas fazem. Eu não vou sair tacando o evangelho na cara de todo mundo. Todos nós somos pecadores. Sempre vai existir uma passagem para cada pessoa. E não é porque eu creio em Deus que isso é bom para mim, que a outra pessoa vai receber a mesma mensagem com a mesma alegria que eu recebo o evangelho. Porque quem não aceita Jesus como seu pastor, também não aceita ele como seu guia e também não aceita sua palavra como a verdade. Essas pessoas aceitam o diabo, o Satanás, a mentira. Essas pessoas buscam apenas os próprios interesses, o próprio ego, a própria vaidade. Talvez lá na frente, em outra oportunidade ou em outro momento, elas se curvem para buscar o verdadeiro conhecimento, mas agora não. Existe uma diferença entre nós e eles. Sabe qual que é? Nós nos ajoelhamos para Jesus, nos prostramos diante deles, mas diante de todos os homens, nós nos mantemos de pé. Eles não se curvam para Jesus, mas vivem de quatro por outras pessoas. Nós sabemos a quem servimos, nós sabemos a quem amamos. Então, tudo aquilo que nós fazemos, pois é Deus quem efetua em vocês o quê? Tanto querer quanto realizar. De acordo com o quê? Com a vontade de Deus. Então a nossa vida serve para que a vontade de Deus possa ser manifestada. Ah, que interessante. Então, conforme eu vou lendo o Evangelho de Deus, eu escuto devocionais, os louvores, eu começo a me tornar um servo de Deus. Sim, exatamente isso. Exatamente isso. Para que a vontade de Deus possa se realizar através da nossa vida. E não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. E olha que interessante. Façam tudo sem queixas nem discussões. Não adianta ficar reclamando. Você está servindo a Deus? A nossa alegria não é em não fazer nada, mas é em servir. Quando nós reclamamos ou nos queixamos, nós estamos dizendo que Jesus não é bom, que a vontade dele não é boa e não é perfeita. Você não é obrigado a servir, mas se for para servir, faça com todo o amor. Não está afim de servir, não serve. É simples. Agora, se você fizer algo para Deus e sente que está fazendo por obrigação, ou está fazendo sem amor, sem alegria, sem nada, sabe o que está acontecendo? Você não está fazendo algo para Deus, você está fazendo algo para o teu ego. Porque quando nós fazemos para Deus, é o próprio Espírito que nos influencia. E é por isso que nós não nos reclamamos e nós não fazemos. E é por isso que o que tentava antes já não tenta mais. E nós já não temos mais os mesmos hábitos. Claro que tem hábitos que são mais fáceis, tem hábitos que são mais difíceis. Tem coisas que estão mais enraizadas em nós, porque nós vivemos uma vida toda praticando coisas. E talvez quando Jesus chega, a gente entenda que aquilo é que está me machucando. Pensa que você sente uma dor todo dia, mas tem uma escuridão, que você fala, não consigo saber o que está doendo, mas dói todo dia. E a luz chega e você olha que tem uma coisa sempre te cortando, sempre te alfinetando. O que você ia fazer? Bom, agora que você sabe que aquilo, você ia tirar aquilo de perto. É exatamente isso. O pecado é aquilo que chega em nós para nos machucar. Aparentemente é algo que está fazendo bem, mas a hora que eu olho lá na frente, aquilo só me faz mal
me causa dúvida, me causa incerteza, me causa insegurança, me causa frustração, me causam coisas que eu não sei nem o que é e nem para que serve. Então, quando eu paro de reclamar, quando eu paro de discutir, o que acontece? Eu acabo me tornando puro e irrepreensível e Deus me olha como seu filho. Olha para você ver que é uma escadinha. Eu começo a obedecer a Deus, eu começo a fazer o que Ele quer, eu começo a viver a vontade de Deus, eu começo a conhecer a palavra de Deus, começo a entender que a vontade dEle é boa, porque a minha vida melhora de uma forma que eu nunca imaginei que ela pudesse melhorar, começo a ajudar outras pessoas a encontrar esse caminho, paro de reclamar, paro de discutir. Cara, não adianta a gente ficar tentando explicar, porque o mal ele quer nos ferir, e quando eu fico batendo boca, o que resolve, o que adianta? Tem gente que quando vê que não tem a razão, começa a gritar, começa a berrar e começa a fazer até chegar ao ponto da agressão. Será que é assim que nós nos tornamos puros e irrepreensíveis? Se eu vou expressar, eu não consigo conversar, eu não consigo falar, a pessoa não pode me perguntar 2 vezes a mesma coisa que eu já saio xingando. Será que isso é fruto do Espírito Santo? Será que é isso? É para isso que eu estou sendo preparado? Então eu já sei que nós estaremos no meio de uma geração perdida. Nós já sabemos e nós fazemos parte dela. E se hoje nós não fazemos parte, é graças a esse evangelho. E se hoje o nosso comportamento incomoda, é graças a esse evangelho. E é a cada versículo que nós acreditamos, é cada vez que nós lemos a Bíblia, é cada vez que Deus confirma uma coisa, é cada vez que nós lemos a palavra, é cada vez que nós louvamos e adoramos ao Senhor, que a nossa vida ela vem sendo transformada e renovada. Então nós nos tornamos como as estrelas que brilham no universo. É fácil olhar à noite e reconhecer toda a escuridão, mas como é bonito olhar uma lua, como é bonito ver que existem as estrelas apesar de tantas coisas. Quando a gente vai num lugar que é mais deserto, que não tem a luz da cidade para atrapalhar, como é bonito olhar o céu e tudo aquilo que existe. E a mesma beleza é a que nós temos aqui também, que no meio de toda essa geração nós somos essas estrelas. Existem pessoas que dependem de nós para que o Evangelho possa chegar. E para isso nós precisamos efetuar o querer de Deus. Quando você compartilha esse devocional, porque Deus coloca no seu coração que tal pessoa pode ajudar, você está dando a oportunidade dela sair dessa geração corrompida. Você pode ser aquele que entra dentro de uma piscina, que brinda um copo com alguém, que senta na mesa de um bar, que vai para dentro de uma balada, que divide a mesma droga, que divide a mesma carreira, que divide tudo. Ou você pode ser aquele que segura na mão de alguém e fala, vamos sair da escuridão? Isso não está fazendo bem para você, isso não vai levar você para lugar nenhum. Quem você quer ser nessa história? O que brinda o copo ou o que vive a eternidade? Você escolhe. Você escolhe. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar discernimento, que o Senhor possa te dar paz, aquela paz que excede todo o entendimento, que você possa realizar o querer de Deus, que você possa também ver que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Leia a palavra de Deus, por favor, como se isso fosse o ar que você precisasse para respirar. Pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.